A França acabou de enviar navios de guerra para o Caribe. Isso mesmo, agora mesmo. E quase ninguém está falando sobre isso. Enquanto todas as atenções se voltam para os Estados Unidos contra a Venezuela, os franceses fizeram uma jogada que pode mudar todo o equilíbrio da região. Mas existe um detalhe invisível para o público comum. Quando você descobrir, tudo vai começar a fazer mais sentido. Alguns dias atrás, o mundo inteiro acompanhava a impressionante mobilização dos Estados Unidos contra Maduro. 7 navios de guerra, um submarino nuclear e 4.500 militares, a maior demonstração de força naval no Caribe em décadas. Muitos pensaram, é só mais uma pressão americana contra a Venezuela, mas o que aconteceu depois mostrou que havia muito mais por trás. No meio dessa tensão, um anúncio discreto mudou completamente o tabuleiro. O ministro dos Territórios Ultramarinos da França, Manuel Valls, declarou que Paris estava enviando reforços navais para o Caribe. A justificativa oficial: combater o narcotráfico. Mas pense comigo, justo nesse momento, em plena crise, isso não foi coincidência, foi pura estratégia. E surge a dúvida: a França pode simplesmente mandar navios para o Caribe? A resposta vai te surpreender. A França tem território soberano bem no coração do Caribe. Não são bases alugadas, nem colônias antigas. Estamos falando de Guadalupe e Martinica. Aqui está o detalhe crucial. Essas ilhas não são colônias, são departamentos franceses. Ou seja, são tão França quanto Paris ou Marsella. Exatamente como São Paulo é Brasil. Só que esse território virou a principal rota de cocaína venezuelana com destino à Europa. Imagine assim, você tem sua casa, mas o vizinho usa o seu quintal para esconder drogas. Só que no caso, o quintal é o território francês e o vizinho é um regime acusado de liderar um cartel internacional. Ou seja, a França não entrou na briga dos outros, ela está defendendo o que é dela. E a jogada foi cronometrada. Quando a frota americana se posicionou contra Maduro, Paris aproveitou o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos para resolver o seu próprio problema estratégico. E mais, Valls deixou claro que a França estava atuando em conjunto com os Estados Unidos. Essa frase foi o equivalente diplomático a uma declaração de guerra contra o Caracas. O impacto foi imediato. Maduro, que já enfrentava uma superpotência, de repente se viu cercado por 2 potências nucleares da OTAN. Sua narrativa de resistência heróica contra o imperialismo americano simplesmente desmoronou. Como justificar que não era só os Estados Unidos, mas também a França, e com respaldo europeu? Em desespero, Maduro anunciou a ativação de 8 milhões de venezuelanos entre militares e milicianos. Para ter uma ideia, isso é mais gente do que toda a população da Suíça. Mas vamos ser sinceros, números no papel são uma coisa. Enfrentar porta-helicópteros Mistral e submarinos nucleares é algo totalmente diferente. O desespero ficou evidente quando Maduro fez discurso quase como pedidos de socorro. Ele ameaçou criar uma república em armas, onde cada cidadão deveria lutar contra qualquer invasão estrangeira. Só que suas palavras já tinham peso de quem já sabe estar encurralado. Enquanto isso, a França não falava apenas com Maduro, estava mandando um recado para o mundo. A Europa não vai ser coadjuvante no hemisfério ocidental. Por décadas, os Estados Unidos dominaram a região sob a doutrina Monroe, mas Paris enxergou na crise do Caribe a chance perfeita de mostrar a força militar e interesse estratégico. E o efeito dominó começou rápido. Países que tradicionalmente fechavam com a Venezuela começaram a mudar de posição. Trinidad e Tobago, a poucos quilômetros da costa venezuelana, não só apoiou a operação, como ofereceu seu território para ações contra Maduro. E a primeira-ministra foi direta: o crime organizado é uma ameaça a todo o Caribe. A partir daí, outros países seguiram. Equador, Paraguai e Argentina passaram a classificar o Cartel de Los Soles como organização terrorista. E de repente, a Venezuela se viu não só isolada militarmente, mas também diplomaticamente em sua própria região. Nesse mesmo período, um detalhe chamou a atenção. Brasil e Argentina realizavam a Operação Fraterno, o maior exercício naval conjunto da América do Sul. Oficialmente, nada tinha a ver com a crise no Caribe, mas os números impressionam: 12 navios brasileiros e 8 argentinos, treinando bloqueios navais e guerra submarina no Atlântico Sul. E o que é mais curioso nisso? Esses exercícios começaram exatamente um dia antes da mobilização americana. Coincidência? Ou um recado indireto para quem estivesse prestando atenção? O Brasil, por sua vez, manteve uma postura cautelosa.
não condenou os Estados Unidos nem apoiou Maduro. Limitou-se a expressar preocupação com a escalada militar. Essa neutralidade irritou tanto Washington quanto Caracas, mas também mostrou um traço de autonomia estratégica. Ao mesmo tempo, reforçou discretamente a fronteira com a Venezuela em Roraima, destacando mais tropas para vigiar cada quilômetro. Um sinal claro: não vamos entrar, mas estamos atentos. No centro de toda essa crise estava o temido Cartel de Los Soles. Segundo os Estados Unidos, trata-se de uma rede criminosa chefiada pelo próprio Maduro, com generais venezuelanos de alta patente. O nome vem das insígnias de sol dos uniformes militares. Washington elevou a recompensa pela captura de Maduro para impressionantes $50 milhões. Isso colocou ainda mais lenha na fogueira. Maduro tentou reagir usando fóruns regionais, como a CELAC, denunciando a presença de submarinos nucleares americanos no Caribe como violação do Tratado de Tlatelolco, que proíbe armas nucleares na América Latina. Mas o apelo caiu no vazio. Dos 33 países membros, só a Bolívia, Nicarágua e Cuba deram apoio público. México e Chile se abstiveram. O Peru chegou a cancelar reuniões bilaterais, isolamento quase completo. E aqui está o ponto central. Em 1823, os Estados Unidos lançaram a doutrina Monroe. A mensagem era clara: as Américas pertencem à esfera de influência americana e a Europa deveria manter distância. Por 200 anos, isso foi respeitado. Mas agora, a França quebrou essa regra. E o mais impressionante, fez isso com total apoio dos próprios americanos. Para a Venezuela, o resultado foi devastador. Em questão de dias, Maduro se viu encurralado por duas potências nucleares, sem apoio regional significativo e com sua narrativa de resistência cada vez menos convincente. Já a França saiu fortalecida, conseguiu estabelecer uma presença militar ampliada e legítima no Caribe, algo que em tempos normais poderiam levar anos de negociação. Desta vez, foi feito em questão de dias. A lição é clara: no xadrez geopolítico, nem sempre a jogada mais forte é dar o primeiro passo. Às vezes, o verdadeiro poder está em saber o momento exato de entrar em campo. Agora eu quero saber de você. A França fez a jogada certa ao se inserir nessa crise ou deveria ter ficado de fora? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com os amigos. Até mais!